Graça e paz. Você já reparou que quando a gente tem um problema, uma situação menor, a gente entrega o controle para o Senhor muito mais fácil? Mas quando é um problema grande, algo que a gente acha assim que está acima da nossa, e realmente está acima da nossa capacidade, mas não é de propósito, inconscientemente a gente tem mais dificuldade de confiar no Senhor, de entregar para o Senhor. Porque eu digo isso porque confiar no Senhor na prática nada mais é do que você entregar, né, a situação para Ele. Então assim, quando é algo pequeno, quando é algo que é fácil, entre aspas, né, ali de resolver, a gente tem muito mais facilidade para falar, ó Senhor, eu confio no Senhor, eu entrego em Tuas mãos. Mas quando é algo muito grande, algo muito maior que a nossa capacidade, onde justamente a gente deveria falar, não Senhor, porque esse aqui é muito maior que eu, a gente tem, assim, muitas vezes, inconscientemente, dificuldade de entregar para o Senhor, como se o poder de Deus estivesse limitado ao tamanho do nosso problema. Não é verdade? Porque para o nosso Deus não tem probleminha, problemão, e o poder dele não está atrelado ao tamanho do problema. Ele é o nosso Deus que nunca perdeu uma batalha. E a gente sabe disso, mas na prática, na hora da gente colocar em prática, a gente começa a olhar para a gente e ver que realmente nos falta muitas vezes a confiança no Senhor. Porque eu tenho percebido que confiar no Senhor é você se recusar a viver desanimado pelo problema, se recusar a viver preocupado pelo problema, porque lá fora no mundo é assim, né? A pessoa tem um desafio, aquele problema toma aquela pessoa e ela se vê sem esperança. Mas com a gente tem que ser diferente, porque nós somos o povo de Deus, né? O nosso Deus é o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Então, a gente tem que, ir realmente assim na contramão do sistema. Porque lá fora a cultura é de se descabelar, se desesperar, mas com a gente não, com a gente tem que ser diferente. A gente não pode se conformar e de entrar nesse lugar de ficar desanimado, de ser sem esperança e de achar que o problema é impossível. Eu vou te falar uma coisa e você há de convir comigo. Uma coisa é ter o problema. Agora, outra coisa diferente é o problema te ter. Quando você tem o problema, mas você sabe que você vai colocar ele no seu devido lugar. Tá aqui. Tá aqui, você vai buscar em Deus, você vai apresentar ele diante de Deus, que você sabe que você precisa, né? Do Senhor para poder te ajudar. Mas quando o problema te tem, aí a coisa fica diferente. Por quê? Porque daí, diante da circunstância, você deixa aquele negócio entrar em você de uma forma. Você deixa aquela situação te dominar de uma forma, que ela entra dentro de você. E aí, o que acontece? Aí você começa a olhar para o mundo com a ótica do problema. O que eu quero dizer? Parece que você tem uma lente assim, o problemão na sua frente. Aí você está olhando para a sua vida, para a circunstância, para a sua caminhada. Pronto, agora eu estou olhando com essa ótica. Aí você já começa. Ai, meu Deus do céu. Agora não posso mais isso, não posso mais aquilo, não posso mais fazer tudo. Agora eu não vou mais conseguir caminhar, agora parou isso, parou aquilo. Parece que a sua vida para em todos os aspectos por causa daquele problema. Então o que está acontecendo? Você está olhando para a vida agora através da lente daquele problema. E aí afeta todas as áreas da sua vida. Aí vai afetar casamento, vai afetar relacionamento social, vai afetar trabalho, vai afetar tudo. Nós não podemos permitir que as circunstâncias, por maiores que sejam as circunstâncias contrárias, elas nos dominem, elas entrem dentro de nós e nos tome tudo ao ponto de mudar a nossa visão, de minar a nossa fé. Nós não podemos permitir. Agora tem uma coisa que você pode perceber, que falando em problema, falando em circunstâncias contrárias, a primeira coisa que ela vem para minar, ela vem de frente com a nossa vida espiritual. É impressionante. A primeira coisa que vem bater para poder jogar por terra é a nossa vida espiritual, porque daí
você se pega desanimado. Você já ouviu uma pessoa falando assim: ai, eu tô tão desanimado, essa luta tá tão grande que eu não tenho nem força para orar. Esse é um exemplo exato disso que eu tô falando para vocês. O problema veio, dominou a pessoa de tal maneira que a primeira coisa que abateu foi a vida espiritual. E nós precisamos ficar atentos a isso, porque é justamente a nossa vida espiritual que tem que estar firme para a gente poder enfrentar o problema, para a gente poder continuar ali marchando, caminhando. É justamente a nossa vida espiritual que tem que estar ali fervorosa diante do problema. Mas não, nós, nossa limitação humana, nós queremos aí nos entregar e falar: ai, agora não acabou comigo, eu estava firme, eu estava fervoroso, eu estava fervorosa, buscando. Mas agora, diante desse problema, poxa vida, não tenho nem força mais para orar, para buscar o Senhor. Não! Muda essa mentalidade, muda essa maneira de pensar. Até porque a palavra diz o que sobre isso? Quem está triste, ora. Quem está alegre, cante hino de louvores. Quem está triste, ora. Então você não pode esperar ficar alegre, ficar melhor, mais animado para orar. Se você está triste, se esse problema tem roubado, sabe, tem te colocado uma tristeza, tem roubado a tua alegria, aí que você deve ainda mais pro joelho. Claro, tem situação que você não tem nem força para abrir a boca para falar nada. Mas o que fazer então? A solução é entrar no quarto, fechar a porta, se ajoelhar o tempo de secreto ali com Deus, mesmo que você não tenha nada para falar, só o fato de você estar ali no secreto, de joelhos perante a presença do Senhor, já é uma oração. Fique em silêncio diante dele. Nem que seja para chorar apenas. Isso já é uma oração. Eu duvido que se você fizer assim, você vai ficar da mesma maneira. Não vai. Então, a gente não pode limitar a nossa vida espiritual às circunstâncias do problema. A gente não pode permitir que ele domine a gente ao ponto de minar a nossa vida espiritual. Porque realmente tem notícias que vêm pra gente que é um golpe no nosso peito. Sabe? Tem situação que vem para poder acabar com a gente. Vem que não há faca no nosso peito mesmo para poder destruir a gente. Mas é justamente nessa circunstância que a nossa fé, ela é revelada. Ela é provada como ouro no fogo. O Senhor prova ela para ver se ela é uma fé verdadeira. Entende? Então, de um primeiro momento, realmente, aquilo dá uma baqueada na gente. De primeiro momento, assim, você fica meio que sem chão. Mas aí, o Espírito Santo, ele vai ministrando. O Espírito Santo, ele vai consolando. Ele é o Paracletos, ele é o Consolador. Ele vai ministrando, ele vai te consolando, ele vai te dando compreensão, entendimento, e você entende que você não pode paralisar, você não pode se abater, se permitir estagnar, mas que você precisa permanecer, mas que você precisa continuar. Uma coisa que a gente precisa fazer quando isso acontece é lembrar quem nós somos em Deus, lembrar em quem nós temos crido e lembrar das promessas que Ele nos fez. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Espera aí, eu já passei por situações difíceis, eu já vivi processos na minha vida terríveis e o Senhor me deu vitória. Por que Ele não vai me dar agora? Entende? A gente tem que trazer à memória aquilo que dá esperança pra gente. A gente tem que lembrar em quem nós temos crido. Como eu já disse em outro vídeo aqui. E o caráter de Deus que o Espírito Santo ministrou a mim. Qual é o caráter de quem eu tenho crido? Qual é o caráter da pessoa, do Deus que eu tenho crido? O Deus que nós temos crido nunca perdeu uma batalha. O Deus que nós temos crido nunca perdeu uma guerra. Por que vai perder agora? Então, começa por aí. Precisamos lembrar que Ele fez promessas ao nosso respeito. Ele tem projetos e sonhos ao nosso respeito. E que Ele vai cumprir, porque Ele não é um homem para que minta, Ele não mente. A palavra diz que Ele não mente. Ele não é um homem para que minta. Ele fala e vela pela palavra dele. Só que a gente precisa, né, tomar posse disso e se posicionar e decidir que não vai se entregar.
independente de como a gente está se sentindo. Sabe, a gente dá uma tonteada assim, às vezes vem, baf, ele dá uma tonteada, oi? Meu Deus, calma aí, peraí. Mas a gente respira e toma posse das promessas do Senhor. Aliás, por falar em desânimo, Paulo deixou uma palavra sobre isso, eu vou ler aqui para você. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mas agora, eu quero contar para vocês o que Paulo sofreu. Tá aqui, eu anotei tudo, eu fiz uma listinha aqui, ó. 5 vezes levou 39 chicotadas, 3 vezes apanhou de porrete, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufragou, e uma dessas vezes ele ficou boiando 24 horas em alto mar, sofreu perigos de inundações, ladrões, sofreu violência por parte de judeus, dos gentios, sofreu perigos na cidade, no deserto, no mar, sofreu traições de falsos irmãos, sofreu privações de sono, sofreu fome, sede, falta de lugar para morar, não tinha casa, comida, sofreu nudez, ou seja, falta de roupas. Agora veja bem, e tem mais coisas que ele nem especificou. Agora veja bem, se Paulo que sofreu tudo isso não desanimou, por que nós vamos desanimar? Por que nós não vamos confiar? Por que nós não vamos permanecer? Tá aqui, o exemplo de Paulo. Só que o Senhor, ele tem nos deixado ali a receitinha, né, na palavra. O que a gente faz para a gente confiar? O próprio Senhor Jesus, em Lucas, disse para a gente entregar as nossas inquietações, os nossos problemas para o Senhor. E lá em Filipenses, Paulo fala para a gente não se preocupar com nada. Com nada. Você está entendendo? Nada é nada. Paulo não disse assim, não se preocupe se o problema for pequeno, mas se for grande, você deve ficar meio assim, sabe, preocupadinho, pensando. Não, nada é nada, não se preocupe com nada. Isso é ser inabalável. Entenda, quando ele diz não se preocupe com nada, não quer dizer que a gente vai ser negligente, não é isso. Com as nossas responsabilidades, não é isso. Mas está dizendo assim, não deixe que as circunstâncias domine você, te deixe inquieto e tome você de uma maneira que você se veja refém daquela situação, que roube a sua paz, que roube a sua comunhão, que roube a sua alegria. Então, é isso que a palavra ensina. Então já tem aqui a receitinha para nós. Não se preocupe com nada. Não importa se é pequeno, se é grande a circunstância, se é possível, se é impossível, não se preocupe com nada. Aí ele fala assim, mas ao invés disso, para a gente apresentar todas as nossas preocupações diante de Deus em oração. Então a gente tem, ao invés de ficar lá preocupado, a gente tem que correr para o joelho, correr para o secreto e falar, Senhor, a demanda é essa. E apresentar tudinho que nós estamos passando diante do Senhor em oração, entregar tudo, botar para fora mesmo. Olha, Senhor, estou lançando sobre o Senhor toda a minha ansiedade. Porque daí, ele diz que aí, se a gente fizer isso, a paz que excede a todo entendimento vai tomar a nossa vida. Porque daí a gente lançou sobre ele, lançou tudo sobre ele, ele vai derramar aquela paz que excede a todo entendimento, aquela confiança. Porque a paz que excede a todo entendimento, ela vem porque a gente está confiando, a gente começa a sentir aquela confiança nele. Porque a gente está colocando tudo diante dele. Daí os nossos problemas, que às vezes parecia tão grande para a gente, quando você entrega diante dele, que você começa a sentir aquela paz que excede a todo entendimento, ele se torna até pequeno. Aí, ao invés da gente ficar olhando pela ótica do problema, a gente vai olhar pela ótica da paz que excede a todo entendimento. Esse problema nem é tão grande assim. Por quê? Porque a gente vai começar a contemplar que o nosso Deus é muito maior que o problema. E até porque também todos os nossos dias já foram escritos pelo Senhor antes da fundação do mundo, foram pré-fixados. Isso significa o quê? Significa que tudo já aconteceu no mundo espiritual. Antes da fundação do mundo, o nosso Deus não foi pego de surpresa, nós fomos, mas o nosso Deus não foi pego de surpresa. O Senhor não estava lá e de repente ele se deu de cara, uau, que problema é esse que a minha filha está passando? Não. Ele não foi pego de surpresa, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Antes que o mundo existisse, ele já era Deus, antes da fundação do mundo. Então a gente
entende que se a gente entender isso, se isso entrar no nosso espírito, se a gente conseguir discernir isso, a gente realmente não precisa entrar nesse lugar de dúvida, de medo, de insegurança e confiar realmente no Senhor. Esse vídeo é um convite mesmo para que você confie no Senhor. E eu quero pedir assim, caso esse vídeo, essa mensagem, ela realmente te edificou, que você deixe um like para ajudar que esse vídeo chegue para mais vidas, mais irmãos que precisam ouvir essa mensagem. Deus abençoe e até o próximo vídeo.